Olá, hoje a gente vai mergulhar numa daquelas passagens do Evangelho que, sabe, na primeira leitura, podem deixar a gente um pouco incomodado. É um trecho lá de São Marcos que parece mostrar uma certa dureza em Jesus. Mas quando a gente olha com mais calma, com mais atenção, ele revela lições assim profundas sobre o que é ter fé, sobre a misericórdia de Deus e sobre a importância de não desistir. Bom, é aqui que a nossa análise começa de verdade. A pergunta que vai guiar a gente é exatamente esta: como é que a gente entende essas palavras de Jesus que soam tão ásperas, ditas por uma mãe que está ali, sofrendo? Isso cria um certo mistério, né? Mas é um mistério que nos convida a entrar no texto e descobrir que a resposta é muito mais rica do que parece. Para a gente desvendar esse evangelho, nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa vendo o cenário desse encontro, depois vamos ouvir o clamor dessa mãe, analisar o que foi essa prova de fé e a resposta brilhante que ela deu. Daí, a gente celebra a vitória da humildade dela e, no fim, claro, a gente traz as lições para a nossa vida hoje. Tudo começa com uma viagem. E olha, essa viagem, por si só, já é uma mensagem e tanto. O evangelista nos conta que Jesus foi para território gentil, ou seja, pagão. Tiro e Sidônia eram cidades fenícias, que para os judeus da época eram vistas como lugares impuros, símbolos do paganismo. Então Jesus está, de propósito, cruzando uma fronteira. E não é só uma fronteira de mapa, não. É uma fronteira religiosa e cultural. E o mais interessante é a intenção de Jesus. Ele queria ficar escondido, talvez para ter um tempo de formação mais focado com os apóstolos, sabe? Longe da muvuca, longe dos inimigos. Só que o texto diz que ele não conseguiu ocultar-se. Isso já é uma lição teológica poderosa. A luz, por mais que tente, não pode ficar escondida. E é justamente porque a luz não pode ser contida que surge a grande protagonista desse encontro, a mulher Ciro-Fenícia. Pensa só na situação dessa mulher. Ela era excluída em dobro. Primeiro, por ser mulher numa sociedade em que a voz feminina quase não tinha valor. Segundo, por ser pagã, uma cananeia, descendente dos antigos inimigos de Israel, ou seja, era vista como impura. E para completar todo esse sofrimento, ela tinha uma filha atormentada por um espírito mau. Olhando pela ótica da cultura e da religião da época, ela não tinha direito nenhum de chegar perto de Jesus. Mas o amor de mãe fala mais alto, e a forma como ela se aproxima é uma aula de prudência e humildade. Ela não chega batendo pé, exigindo um milagre. Não, ela se joga aos pés de Jesus. É um gesto de submissão total, de adoração. Ela reconhece nele um poder que com certeza os ídolos dela nunca teriam. E aqui a gente chega no ponto alto da tensão, no momento que gerou a nossa pergunta lá do início, a resposta no mínimo desconcertante de Jesus. Vamos ouvir de novo com atenção. Parece duro, né? Quase um insulto. Mas se a gente olhar com os olhos da fé, existem três chaves para a gente decifrar essa frase. E elas transformam o que parece uma rejeição numa lição profunda. Então, o ponto crucial é este aqui. Primeiro, a ordem da salvação. Os filhos são o povo de Israel, que recebeu a promessa primeiro. Jesus não está negando o pão aos outros, mas está afirmando quem vem primeiro no plano. Segundo, a palavra cachorrinhos. No grego original, a palavra é quinaria, que é um diminutivo, um termo afetuoso. É como se falasse de um cãozinho de estimação, de casa, não um cachorro de rua. E terceiro, o mais importante de tudo, o Senhor está testando a fé daquela mulher. Ele está purificando a intenção dela, para que a fé dela ficasse ainda mais forte, ainda mais brilhante. Agora, vamos ver a resposta da mulher, porque a forma como isso se desenrola é fantástica. Ela não se ofende, não fica magoada. Pelo contrário, ela responde com uma inteligência espiritual que é, assim, impressionante. Que fé, que resposta maravilhosa! Ela aceita o lugar que Jesus indicou, mas ela usa a própria imagem que ele criou para fortalecer o pedido dela. Ela não bate de frente, ela concorda. E é a partir dessa concordância que ela constrói o argumento da fé dela. É genial! Isso mostra, de um jeito lindo, o tamanho da confiança que ela tinha. Ela reconhece que não tem direito ao banquete principal, que era primeiro de Israel. Mas ela sabe, ela tem certeza que a mesa do Senhor é tão farta, que a misericórdia dele é tão grande, que até as migalhas que caem no chão são mais do que suficientes para curar a filha dela. E essa mistura de fé e humildade, claro, alcança o coração de Cristo.
A história se resolve de um jeito imediato e muito poderoso. Jesus, que vê o fundo do coração, se deixa vencer por uma fé assim. Em outra versão do Evangelho, ele até exclama: "Ó mulher, grande é a tua fé." Aqui, ele simplesmente atende. A fé dela conquistou o milagre. E esse milagre, vale dizer, também é uma espécie de profecia. O pão dos filhos representa a aliança que Deus ofereceu primeiro a Israel. Mas as migalhas da mesa, elas simbolizam a graça que transborda dessa aliança e que, um dia, iria alimentar todas as nações do mundo. Então, tem 2 pontos cruciais aqui. Primeiro, o poder da palavra de Jesus, que cura a pessoa mesmo de longe, mostrando que para a vontade dele não existe barreira. E segundo, a universalidade da salvação, que já está sendo desenhada nesse gesto. As migalhas da mesa de Israel vão alimentar o mundo inteiro. Tá, mas e aí? Trazendo para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé hoje, o que essa história, o que essa mulher nos ensina? As lições são muito claras e muito fortes. Primeiro, perseverar na oração. Às vezes, Deus parece em silêncio, mas esse silêncio pode ser só uma preparação para a gente receber uma graça ainda maior. Segundo, a humildade de verdade. Chegar diante de Deus sabendo que a gente não tem direitos, mas que a gente tem um Pai que é pura bondade. E terceiro, a fé que salva. Aquela confiança cega no poder e no amor de Deus, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. E assim a gente termina essa nossa análise com uma reflexão. A fé dessa mulher pagã foi elogiada, foi colocada acima da fé de muita gente em Israel. A pergunta que fica para cada um de nós é como é que a gente pode cultivar no nosso coração essa mesma fé? Essa fé humilde, persistente, audaciosa, essa fé que é capaz de arrancar milagres do coração de Deus?